Seja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, meu caro irmão, minha cara irmã, ouvinte do nosso programa Comunidade em Oração, transmitido pela Rádio Nova Onda e também pelos nossos meios de comunicação, pelo YouTube da nossa paróquia, aqui de São Pedro de Baixo Guandu, sou o Padre Oliveiro, e estamos fazendo esse programa para às 6 horas da manhã, justamente para ouvirmos o Evangelho do dia. Hoje, quinta-feira, já estamos às vésperas da Semana Santa, 26 de março, né? Hoje vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versos de 51 a 59. Ouçamos para a nossa meditação. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe, então, nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, nós vemos aí em Jerusalém, no templo, a polêmica que Jesus enfrenta com os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, aquele pessoal que se enchia de dinheiro ali no templo, explorando o povo. Jesus vem da Galileia, pobre, não quer dinheiro como eles enchiam de dinheiro naquele templo e denuncia a roubalheira deles, o comércio que fazia com as coisas de Deus. Infelizmente, até hoje existe isso. Muita gente ganhando dinheiro com a palavra de Deus, com a Bíblia na mão, para encher de dinheiro. Outros vendendo bugiganga para ganhar dinheiro. E Jesus é contra tudo isso. Ele denuncia. Está do lado do pobre, é pobre, no meio dos pobres, vivendo como pobre e com os pobres. Então, entra em choque com os judeus. E aí ele não nega, eu sou filho de Deus, eu sou Deus, eu sou. Quando fala eu sou,
Não precisa dizer Deus, porque está falando o nome de Deus, Yahvé. Porque nós, em português a palavra às vezes é difícil de traduzir. Eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele exultou de alegria em ver. Já quando Abraão, já lá no céu, quando viu que Jesus ia nascer, Jesus diz, ele exultou de alegria. Agora vai um homem, aquele que Deus prometeu ao meu descendente Davi, vai nascer de uma mulher. E Jesus diz, Abraão exultou de alegria quando viu que Jesus ia nascer. Ele disse, Abraão viu o meu dia e exultou de alegria. Os judeus falaram, você não tem nem 50 anos, como é que viste Abraão? Quantos anos que Abraão já tinha morrido? Jesus falou, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu existo antes do mundo. Eu estava conversando com os jovens, encontrei com as jovens ali na praça, conversamos bastante, e eu estava dizendo para elas, né, a beleza do credo niceno-constantinopolitano. Porque no credo niceno-constantinopolitano, nós rezamos que Jesus foi gerado, não criado. É o niceno-constantinopolitano. Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Ele foi gerado no seio da Virgem Maria, mas ele foi criado, não foi criado. Nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus, o nosso espírito. Nosso espírito criado por Deus e encarnado no seio da nossa mãe. Jesus não foi criado, ele é criador. E ele se encarna no seio da Virgem Maria. E é gerado um ser humano, mas ele não foi criado. Ele já existia junto de Deus por toda a eternidade. Mistério que nós não conseguimos entender. Mas ele diz, aquele homem é homem, mas é Deus. Ele é gerado no seio da Virgem Maria, mas não foi criado. E ele diz, então, para aqueles judeus, antes que Abraão existisse, eu sou Deus. E vocês vão ver isso, só que para eles acreditar naquilo, vendo aquele homem, de mãos calejadas, trabalhando de carpinteiro tanto tempo, era filho de uma mulher pobre, de um homem pobre, vindo de Nazaré, não estudou, não se formou lá em Jerusalém, não. Jesus se formou olhando as coisas da natureza. Se vocês veem as coisas como Jesus pregou o Evangelho, falou de Deus, olhando as coisas mais simples. Ele foi formado pelo próprio Pai, vendo e ouvindo ao Pai. E ele diz, o que eu falo, eu ouço do próprio Pai. Eu sou Deus. Para aquele povo acreditar naquela época era muito difícil mesmo, era muito difícil. Mas só que ele era tão bom, amava tanto, fazia tanto bem, até ressuscitar mortos, curar doentes, cegos de nascença, enfim. Aquele homem e perdoava e amava. Diz que Jesus tinha um olhar terno, penetrante, mas de amor, de um amor tão profundo que todos que encontravam com Jesus, a menos que fossem aqueles fariseus orgulhosos que não queriam saber, mas quem que se considerava pecador, que reconhecia o seu pecado, porque eles eram pecadores, mas não queriam reconhecer o seu pecado. E aí, não via em Jesus o Filho de Deus, mas todos os pecadores que queriam a misericórdia de Deus, encontravam no olhar de Jesus uma ternura, um perdão, uma alegria de perdoar, um amor
tão profundo que tocava as pessoas. Então, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática e saber aprender a amar como Jesus nos amou. Chegamos ao final do nosso programa, que a Virgem Maria interceda por cada um de vocês, que vocês possam ser aquela imagem e semelhança de Jesus que tanto amou neste mundo, transmitindo esse amor aos seus irmãos e suas irmãs que você encontra hoje. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que